Olá pessoal, Rosineide Belo. Nesse vídeo eu quero explicar mais uma vez, porque já tem vários outros vídeos aqui no canal explicando de outras formas, tá? E você pode assistir para complementar o seu entendimento sobre quando você vai no site rosineidebelo.com, solicita a avaliação e recebe um e-mail dizendo: não é possível realizar a sua leitura energética agora, continue trabalhando na sua transformação interior, correto? Ok. Aí a pessoa me pergunta: por que não pode? Então veja bem, se não pode fazer a leitura energética do seu campo, eu não sei por que não pode, compreende? Porque para fazer a avaliação, eu não acesso o seu campo, eu não acesso nenhuma informação sua, eu nem entro em contato com você. Simplesmente dentro do trabalho que temos aqui no portal, eu coloco o seu nome completo, a sua data de nascimento e Arcanjo Miguel e uma equipe que trabalha junto com ele, é que me responde se é possível fazer a leitura energética daquela pessoa ou se não é possível. É só isso que eles me respondem. Eles não passam informações daquele campo. As informações são acessadas na leitura energética. A avaliação é para verificar se é possível fazer a leitura ou não. Quais são as únicas informações que eu tenho? Por quê? Porque tem pessoas conhecidas que Arcanjo Miguel respondeu que não era possível fazer a leitura energética do campo daquela pessoa. E por várias vezes, com várias situações diferentes, eu perguntei por que não é possível. Porque essa pessoa está se esforçando, está investindo na sua transformação interior. Por que não é possível? E a única coisa que ele me respondeu é porque a pessoa tem contratos com as trevas. Muitas vezes desde antes de entrar na Terra. Já trabalhava com grupos pesados das trevas, atacando seres, atacando planetas, roubando energia, certo? E ela continuou fazendo isso nas encarnações passadas. É isso que ele me respondeu, tá ok? Por onde então essa pessoa começa? Pela quebra de contratos. Só que quebrar um contrato não é fácil. Por que não é fácil? Não é fácil quebrar um contrato nem aqui no plano físico. Você aluga uma casa, faz um contrato de 1 ano de aluguel. Aí no segundo mês você vai lá e fala: eu quero mudar. Eu quero quebrar o contrato que eu assinei de 1 ano. Você pode quebrar, só que vai ter multa, certo? Vai ter multa de contrato pelo tempo que você combinou e não cumpriu. Você combinou 1 ano e você quer sair com 2 meses, então vai ter multa, certo? Você faz um contrato com o banco, aí você vai lá, paga só uma parte e diz: vou cancelar isso aqui, não quero mais. Não funciona assim. Você tem que devolver o dinheiro mais os juros. Então, quebrar um contrato aqui não é fácil. Exige responsabilidade de bancar as consequências. Quebrar um contrato com seres que você trabalha do outro lado também não é fácil. Mas eu vou fazer a quebra de contrato por 21 dias. Isso funciona? Funciona. Por quê? Porque coloca a sua intenção. Agora, dependendo do nível de comprometimento que você tem, do tanto de, às vezes, milênios que você trabalha com esses seres, atacando outros seres, eles podem aceitar a rescisão do seu contrato ou não.
Ou então eles podem aceitar, mas vai ter consequências, certo? Então, assim como é embaixo, é em cima. Assim como é em cima, é embaixo. Então, no plano físico, não é simples quebrar um contrato, tem consequências. E do outro lado também tem consequências, depende do que você acordou, certo? E além de quebrar o contrato, você vai precisar mudar todo o seu padrão de comportamento. Por quê? Porque como é que você sabe que você participa de grupos de ataque? E tem quem pode fazer a leitura energética e também tem contrato com esses seres e também ataca outros seres. Só que, vamos dizer assim, num nível mais ameno, entendeu? Como você identifica no seu comportamento? Quando você é controlador, controladora, manipulador, quando você mente, quando você trai, quando você critica, quando você passa alguém para trás, pode ser até numa fila. Uma simples fila já demonstra o teu comportamento. Tem a placa não pise na grama, você pisa, certo? Então você passa por cima de regras, você ataca aquelas leis que foram impostas, você não as respeita. Então, quando você critica, por exemplo, de forma destrutiva, isso hoje é muito comum na internet, né? Qualquer coisa que é postada, as pessoas saem comentando qualquer outra coisa, sem embasamento, às vezes nem leem a legenda, não leem a descrição dos vídeos e já saem comentando, já saem criticando, né? Sem um raciocínio lógico, sem um processamento de informação. Então, quando você critica, você está atacando. Quando você trai, mente, passa alguém para trás, você está atacando aqueles seres, certo? Quando você está, mesmo quem faz a leitura energética, quando você faz a leitura e os chakras estão em hiperatividade, frequência, vibração, acelerados, excesso de fogo em desequilíbrio no comportamento diário, você também está atacando todos os seres com os quais você se relaciona. Os elementais da sua casa, sua família, os seus animais, seu ambiente de trabalho, por onde você passa. Por quê? Porque os chakras estão puxando a energia dos outros seres com os quais você se relaciona. Num relacionamento íntimo, então, nossa, você arrasa com a energia da outra pessoa. Se a outra pessoa também tem chakras em hiperatividade, funcionando como um loucos, acelerado, sobrecarregado, também está puxando energia, certo? Tudo isso é ataque. Então entendam, a inveja é ataque, a vingança é ataque. Então, se você tem esses padrões de comportamento no dia a dia, no trabalho, em casa, na vida social, né? Então você está atacando a energia de outros campos ou de outros seres, né? Multidimensionalmente, certo? Agora, quando você participa de grupos, aí reúne-se centenas, milhares de seres para atacar, para destruir a vida de uma pessoa. É um ataque que eu recebi para destruir o gatil. Veja bem, destruir o gatil quer dizer, como pode se ter inveja de alguém que passa os dias catando cocô, passa dia e noite, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, cuidando de animais, uma tarefa extremamente exaustiva, cansativa, de custo financeiro altíssimo, e a pessoa ter inveja para atacar o trabalho e querer destruir, chegou a destruir uma parte da casa. Não fosse a intervenção de Metatron e Miguel, tinha destruído quase tudo. E eu estou até hoje passando pelas consequências desse ataque. Porque estourou as grades, os gatos se misturaram, nasceram mais gatos, não tenho espaço físico para eles. Preciso agora abrir atendimentos extras para conseguir reformar e construir mais algum espaço. Então veja como um ataque gera danos e gera consequências, né, que são incalculáveis.
Então, essa é a resposta de Miguel, tá? Não pode fazer a leitura porque participa de grupos de ataque. E daí, mas eu quero a leitura. Você quer, mas você participa de um grupo. E esse grupo não quer que acesse o teu campo, certo? Porque quando você participa de um grupo da luz, você trabalha para eles. Eu trabalho para Metatron, para Miguel, para Mãe Maria, para a hierarquia, sim. Eles passam trabalhos, passam viagens para fazer resgates em massa, passam uma série de coisas que tem alto custo financeiro, que precisa de tempo, a energia é exaustiva e tudo. Então eles passam trabalho, sim, certo? Mas, vamos dizer, há um certo respeito. Eu posso sair a qualquer momento, é perguntado se eu quero fazer aquele trabalho ou se eu não quero, se eu quero encerrar todos os trabalhos, certo? Agora, quando você trabalha com grupos das trevas, não tem essa questão, a menos que você tenha um alto cargo lá dentro. Senão, você é um escravo. Ninguém quer saber se você quer, se você não quer, se você pode, se você não pode. Você tá no grupo, tem um ataque hoje a tal pessoa. Você tá no grupo, você tem que ir. E como você vai? Multidimensionalmente. Quando eu durmo? Sim, quando você dorme, mas quando tá acordado também, porque no plano multidimensional você projeta o seu campo, projeta o campo mental para fazer o ataque, né? E aí, por isso que muita gente tá com o campo mental deteriorado, tá com os chakras descompensados, tá com o campo emocional descompensado, totalmente desequilibrado. Então, primeiro passo, verificar essa quebra de contratos. Mas se você não mudar o seu comportamento, cancelar a inveja, a vingança, a crítica, o controle, a manipulação, o desejar o que é do outro, desejar o que o outro é, sem querer percorrer o caminho de construção, você está atacando. E aí não adianta você fazer 60 dias de quebra de contrato, se o teu comportamento continua sendo um ataque a outros seres, certo? Então, essa é a informação que eu tenho de Miguel. Agora, por tabela, os chakras estão todos desequilibrados, o nível de reparação é altíssimo, né? Porque quando você gera danos a outro ser, você acumula energia densa no teu campo. Então não pensem que quem pode fazer a leitura é porque está com o campo equilibrado, porque não está também. Quer dizer, claro, tem algumas pessoas que sim, mas a maioria não está. Também tem muita reparação, desequilíbrio dos 4 elementos, também está com os chakras desequilibrados, mas é uma situação, vamos dizer, menos grave do que quem não pode fazer a leitura, certo? Então, essa é a informação que eu tenho e essas são as dicas que eu dou para quem pergunta. Então, por onde eu começo? Então, você começa pela quebra de contratos, mudança total do padrão de comportamento. Comportamento envolve mudar os pensamentos, os sentimentos, as palavras, a forma de se expressar no mundo, a forma de se relacionar com todos os seres de todos os reinos e reparações, né? Porque, logicamente, se participa de grupos de ataque, o nível de reparação que você tem com os 4 reinos é muito alto. E eu já expliquei em outros vídeos também, tá? E agora tem exatamente 5 pessoas que sempre pedem avaliação e leitura para ver se estão evoluindo, como que estão. E essas pessoas, essas 5 pessoas, eu já citei em outros vídeos, tá? Pode procurar aqui no canal, tem mais informações sobre isso. Elas pediram avaliação e foi dito não. E aí elas disseram para elas mesmas, então eu vou mudar essa situação agora. E elas fizeram quebra de contrato e elas trabalharam na mudança do padrão de comportamento e elas fizeram reparações altas, certo? E aí elas conseguiram
finalizar esse processo e conseguiram diminuir a energia densa do campo, pediram avaliação novamente e foi autorizada a leitura. Claro, o campo estava bem desequilibrado, mas aí com a leitura energética você tem clareza das variáveis do campo para que você possa fazer um trabalho de forma intensa e acelerada. Então, sim, você pode reverter a sua situação, mas é um trabalho intenso. Exige estudo, exige meditação, exige reparação, exige mudança do padrão de comportamento, exige praticamente morrer para quem você foi até aqui e renascer de uma outra forma, viver de uma outra forma. Então, sim, todos podem mudar a sua realidade, todos podem mudar a sua energia, todos podem evoluir, todos podem acessar outros níveis de evolução. Enquanto você está aqui, você tem a chance de virar o jogo, de virar a chave, de mudar tudo, mas exige estudo e trabalho intenso. Boas reflexões. Namastê.